Olá, meu nome é Alexandre Rosseto Garcia, eu sou médico veterinário, pesquisador aqui na Embrapa Pecuária Sudeste. E o tema da apresentação de hoje vai falar basicamente sobre o quanto que um sistema de LPF consegue conferir de bem-estar para os animais de produção, principalmente para bovinos, sejam bovinos leiteiros ou bovinos de corte. Primeira coisa importante da gente entender, quando a gente fala de conforto térmico, é que o bovino é um animal homeotérmico. O que significa a homeotermia nos animais? Significa que o bovino é um animal capaz de gerar o seu próprio calor endógeno e também receber calor exógeno, ou seja, absorver energia térmica do ambiente, e ele é capaz de modular a quantidade de energia térmica que ele produz, mas a quantidade de energia térmica que ele recebe, para manter a sua temperatura interna corpórea de uma forma estável. É claro que essa estabilidade ela é controlada dentro de uma faixa estreita. Né? Então, se um bovino recebe muito calor, ele precisa ativar mecanismos, os quais vão ser abordados na sequência, para que ele possa dissipar esse calor. De um outro modo, quando um animal bovino, pensando, por exemplo, em um bezerro, né? Em um ambiente de criação aberto, ele fica sujeito a temperaturas do ambiente muito baixas, ele precisa ativar a sua geração de calor, de forma que a sua temperatura interna seja mantida entre 38,2 até 39,1 graus Celsius. Então essas são as informações de referência importantes quando a gente pensa em bem-estar de bovinos, sejam eles bovinos leiteiros ou bovinos de corte, em uma condição de ambiente em pastagens tropicais. Uma outra coisa importante é quando um bovino precisa ativar mecanismos, seja para ele perder calor ou ele ganhar calor, existe sempre um gasto energético. E esse gasto energético é tão mais intenso quanto maior for a necessidade de dissipar esse calor ou então de produzi-lo. E na sequência veremos como que os sistemas de LPF podem contribuir para que a produção de leite ou de carne seja mais econômica do ponto de vista de bem-estar animal. As árvores dentro de um sistema de LPF ou então de um sistema silvopastoril, elas prestam alguns serviços bastante importantes e interessantes dentro do sistema. Do ponto de vista de bem-estar animal, um dos efeitos mais relevantes da presença das árvores é o efeito quebra-vento. Sempre dentro de um sistema em que nós tenhamos árvores plantadas de forma organizada ou em forma de bosque, as árvores exercem o efeito de barreira e podem minimizar as flutuações de temperatura e de vento dentro do sistema. Isso é bastante importante, principalmente naquelas regiões em que estão sujeitas a ondas de frentes frias, em que a amplitude térmica varia bruscamente e os animais precisam de uma proteção natural dentro dos sistemas de pastagem para que eles possam não sofrer com o estresse pelo frio. Esse é um efeito importante. Porém, dentro dos sistemas de pastagens tropicais, na grande maioria das vezes, o serviço mais relevante que as árvores prestam se relaciona à quebra da luminosidade direta dentro do sistema. É claro que a luminosidade é importante para que tenhamos o crescimento do capim. Porém, a luminosidade excessiva, principalmente a radiação UV, diretamente sobre os animais, pode causar uma série de efeitos deletérios, tanto do ponto de vista de funcionamento do organismo, quanto do ponto de vista de acúmulo de calor. Todas as vezes que uma vaca fica sujeita à radiação solar direta, ela absorve essa radiação, essa energia térmica é internalizada pelo animal e ele pode, a depender do grau de exposição, da intensidade da radiação solar sobre o indivíduo, entrar num quadro de estresse térmico. Falando de estresse térmico, quais são os indicadores que podem mostrar para a gente que um animal pode estar sujeito a uma condição de estresse calórico? O primeiro deles é o índice de temperatura e umidade, que conjuga a umidade relativa do ar e a temperatura do ar para formar um indicador único a partir do qual nós podemos saber se os nossos bovinos podem ou não estar sujeitos a uma condição de desafio térmico além daquilo que seria suportável pelo animal. Então, o índice de temperatura e umidade acima de 74 pontos já indica que os animais estariam numa condição de desconforto térmico, quando a gente fala para bovinos de leite. Esse indicador, a partir de 79 para bovinos de corte, também é um indicador bastante interessante para que a gente possa fazer essas avaliações.
Um segundo indicador é o índice de temperatura de globo negro e umidade, que associa a umidade relativa do ar e associa indiretamente velocidade do vento e radiação solar para compor um único indicador que também pode mostrar para a gente a condição na qual o animal estaria sujeito dentro de um sistema de produção de pastagens. E por fim, a própria temperatura do ar, que é bastante relevante e que influencia na troca de calor entre o animal e o meio. Qual é o papel do sistema silvipastoris ou de LPF na redução desses indicadores? A partir do momento que as árvores estão implantadas dentro das áreas de pastagem, os indicadores mostram, nos experimentos realizados aqui na Embrapa Pecuária Sudeste, uma redução de temperatura do ar de 0,6 graus Celsius até 1,5 graus Celsius a menos em relação às áreas de pastagens não arborizadas. Esse já é um primeiro grande ganho do ponto de vista de indicadores ambientais. O segundo grande ganho é que a radiação solar dentro das áreas de pastagem pode ser reduzida de 25% até 30%, a depender da época do ano, a depender da altura das árvores, a depender da estrutura e da arquitetura das copas, em relação a áreas não arborizadas. Obviamente, causando um efeito muito positivo para os animais em função da diminuição da radiação solar direta sobre esses indivíduos, fazendo com que tanto o ITGU quanto o ITU sejam menores nas áreas arborizadas. E os animais? Eles podem nos indicar também uma condição que estejam passando por uma condição de estresse ou de desconforto térmico? A resposta é sim. Tá? Temos vários bioindicadores que os animais nos apresentam, sejam através do seu comportamento ou de amostras que são coletadas pelos animais, que podem indicar ao médico veterinário ou ao produtor que esses animais se encontram numa situação de desconforto. O primeiro deles é o comportamento do animal numa condição de estresse calórico ou de desconforto, em geral faz com que o animal tenha uma redução da deambulação, ou seja, da movimentação do animal dentro das áreas de pastagem. Um animal numa condição de desconforto térmico caminha menos, busca menos os alimentos e busca se isolar de outros animais e principalmente permanecer em locais mais frescos, em geral de posição deitada, para que ele possa trocar calor com o meio e principalmente com o solo, caso o solo esteja numa temperatura mais baixa que a sua temperatura corpórea. O padrão de movimentação dos animais é um elemento importante como um indicador de possível condição de estresse calórico. Claro que um animal numa condição de maior desconforto busca também áreas de temperatura mais baixa e áreas sombreadas, onde ele receba menor radiação solar direta sobre o seu organismo. Do ponto de vista clínico, né, um animal numa condição de estresse calórico, ele aumenta a sua frequência respiratória, a sua frequência cardíaca e, em casos agudos, aumenta a salivação e a respiração por meio do ofego, que é aquela respiração entrecortada, com a boca aberta, e em casos muito extremos, com a exposição da língua e salivação abundante. É claro que em uma condição mais favorável, esses achados, essas manifestações não são tão frequentes. E o que esperamos dentro de um sistema integrado de pastagens é que o animal permaneça sempre numa condição de maior conforto e, portanto, dentro de uma condição em que esses episódios de desconforto térmico ou de estresse calórico não venham a acontecer. Além dessas questões comportamentais, o animal reduz a ingestão de matéria seca, portanto, um animal em estresse calórico se alimenta menos de forragem, se alimenta menos de concentrado e aumenta substancialmente o consumo de água, para que ele possa termorregular de uma forma melhor, como veremos a seguir. Ainda temos indicadores que podem ser obtidos a partir de análises clínicas. Por exemplo, quando coletamos sangue de uma vaca em estresse calórico, na grande maioria das vezes, o nível de cortisol é muito mais elevado do que o nível basal para um bovino numa condição normal. Outros hormônios, como os hormônios da tireoide, também sofrem alterações, fazendo com que o metabolismo do animal seja reduzido numa condição de estresse calórico e que, portanto, haja menor produção de leite e menor crescimento, o que impacta diretamente no crescimento dos bezerros e na produção final de carne por hectare.
Experimentos realizados na Embrapa Pecuária Sudeste, comparando sistemas silvipastoris e sistemas de pastagens com mínima arborização, mostram que a temperatura de superfície dos animais também é reduzida quando nós utilizamos as árvores nas pastagens. Ao utilizar instrumentos de pecuária de precisão, principalmente termógrafos, que são câmeras que mostram para a gente a temperatura de superfície dos animais em um determinado momento, foi possível registrar temperaturas de superfície de 3 a 3,5 graus Celsius abaixo para as vacas criadas em sistemas silvipastoris, comparativamente àquelas criadas em pastagens com mínima arborização. Isso é importante por quê? Porque quanto menor o acúmulo de calor do animal, menor a condição favorável para que o estresse térmico aconteça. Um outro ponto importante em relação à questão da presença da árvore nas pastagens é o efeito poupa-água que o sistema silvipastoril tem sobre o processo produtivo. Em experimentos realizados com bebedouros eletrônicos, comparando o consumo de água de animais criados a pleno sol e animais criados em sistemas silvipastoris, registramos uma redução de 24 a 26% na frequência de ida dos animais ao bebedouro. Ou seja, cada vez que o animal vai ao bebedouro, ele busca se dessedentar e ele busca obter essa água também para manter a homeostase, que significa o seu equilíbrio interno, e manter a sua termorregulação. Ao ir menos vezes ao bebedouro, automaticamente o animal ingere menos água do que um animal criado numa área de pastagem com pouquíssima arborização. Esse é um efeito extremamente importante, porque a partir desses estudos com frequência de ida ao bebedouro, estabelecemos novos experimentos que mostraram uma redução que varia de 17% até 30% na redução do volume de água ingerida por um animal de corte criado em áreas silvipastoris, quando comparados a áreas com pouca arborização. Isso significa que, ao ingerir menos água, o animal está sendo menos demandado para termorregulação, para trocas corpóreas de calor, e principalmente porque ele passa a utilizar menos a sudorese, que é um mecanismo bastante importante de perda de calor, também para o gado de leite, para o gado de corte, bem como para nós seres humanos. Do ponto de vista produtivo, todas as vezes que um animal se encontra numa condição de maior conforto e ele dedica menos energia para termorregular e manter-se numa condição de temperatura adequada do ponto de vista fisiológico, ele reserva mais energia para o seu crescimento e para a produção, seja de leite, seja de carne. Então, uma vaca leiteira numa condição de bem-estar conferido pelo sistema silvipastoris produz mais leite do que uma vaca que precisa usar energia endógena para dissipação de calor. Da mesma forma, o crescimento dos bezerros é diferenciado positivamente quando ele se encontra numa condição de estresse, numa condição de bem-estar animal. Sobre a reprodução, os impactos do uso do sistema silvipastoril são bastante positivos. Quando comparamos vacas criadas em ambientes pouco sombreados com vacas criadas em sistemas silvipastoris, as vacas em sistemas silvipastoris produzem mais oócitos, produzem mais embriões, falando em aquelas vacas que são doadoras de embrião, e esses embriões eles expressam genes mais relacionados à produção e expressam menos genes relacionados à contenção do estresse térmico. Isso faz-nos pressupor que existe provavelmente um efeito muito interessante de programação fetal durante a gestação e que o bem-estar dos bezerros durante o processo de gestação pode ser refletido depois do momento do seu nascimento. Essa é uma possibilidade a ser investigada, mas é uma linha de pesquisa que tem sido conduzida e que tem sido mostrada bastante promissora para reforçar os efeitos benéficos do sistema silvipastoril quanto à questão do desenvolvimento corpóreo dos animais após o nascimento, em função do bem-estar e do conforto térmico durante o processo gestacional. Quando pensamos nos machos, existe impacto do silvipastoril sobre a fertilidade dos machos? Sim, machos criados em ambiente nos quais o estresse calórico seja contido ou reduzido, como dentro dos sistemas integrados de produção, produzem sêmen de melhor qualidade e têm uma vida reprodutiva mais longeva, de forma que touros que servem a campo e que passam por menos estresse calórico ao longo das estações mais quentes do ano,
que são primavera e verão, que são estações de altas temperaturas e alta umidade relativa do ar, fazem com que a sua produção espermática seja favorecida para que eles possam acasalar com maior eficiência durante os períodos de estação de monta. O Brasil é um país continental e a pecuária executada no Brasil é basicamente, majoritariamente, realizada em áreas de pastagens. O Brasil é um país que possui mais de 200 milhões de bovinos e de forma que mais de 90% dos animais criados no Brasil, pensando em rebanho de leite e rebanho de corte, se localizam em áreas de pastagens que ficam na zona tropical. Isso caracteriza a produção pecuária brasileira como uma pecuária basicamente voltada à produção pastoril, em áreas onde incidem altas temperaturas do ar, altas umidades relativas e alta radiação. É claro que dentro desse contexto é muito importante que tenhamos estratégias de produção de alimentos de forma sustentável, pensando em produção de carne e produção de leite, e principalmente de forma a respeitar não só o uso dos recursos naturais de modo sustentável, bem como garantindo o bem-estar dos animais que estejam dentro desses sistemas de produção. Um dado importante revela que consumidores que frequentam mercados e supermercados demonstram o bem-estar animal como uma das 3 grandes preocupações quando são feitas as escolhas nas gôndolas em relação a quais tipos de alimentos serem consumidos. Vejam, mais de 75% dos brasileiros hoje têm o bem-estar animal como um elemento importante. Pensando do ponto de vista de cadeia de produção, é relevante que o Brasil desenvolva tecnologias como sistemas silvipastoris para conferir maior conforto e bem-estar aos animais, de forma a aumentar o nosso potencial de produção de leite e de carne de forma sustentável, mas também conferindo a esses animais um maior nível, um maior grau de bem-estar quando comparativamente a sistemas convencionais ou então a sistemas confinados. Como conclusão, percebemos que o uso dos sistemas de LPF ou de uma modalidade desses integrados como o sistema silvipastoril é capaz de melhorar os indicadores térmicos do ambiente onde os animais são produzidos, é capaz de diminuir os impactos negativos pelas grandes amplitudes de temperatura, de mudança de temperatura do ar, seja tanto para o frio, mas principalmente, no nosso caso aqui no Brasil, essas mudanças bruscas para o calor, é capaz de auxiliar os animais, bovinos de leite ou bovinos de corte, na manutenção da sua temperatura, fazendo com que esses animais usem mais energia, dediquem mais energia que vem do seu metabolismo e, consequentemente, dos alimentos para a produção de leite e carne. Por fim, entendemos que a adoção de sistemas silvipastoris, a adoção de sistemas de LPF, é uma estratégia bastante importante e uma tecnologia extremamente relevante para a produção sustentável de carne e leite na região tropical.